A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim, uma escola com história. A todos que participaram da caminhada da URI Campus de Erechim no ano que passou, nossos agradecimentos e nossos votos de Feliz Natal e um próspero Ano Novo, na certeza de que juntos somos sempre mais. Informamos que estaremos em recesso a partir do dia 22 de dezembro, voltando às atividades normais no dia 3 de janeiro. Jeito de aprender inglês. Com uma metodologia inovadora, a mais alta tecnologia multimídia e a melhor equipe de professores. É assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo. Venha nos conhecer ou ligue 35209000. Centro de Línguas Positivo, URI Campus de Erechim, o seu passaporte para o mundo. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. Boa noite. O programa de hoje destaca o 4º Congresso Internacional das Linguagens, promovido pela URI Campus Erechim. Educadores do Brasil, Argentina e Inglaterra discutem linguagens, ensino e tecnologias e falam sobre o que devemos fazer para melhorar o nível de ensino. Voltamos daqui a pouco. Educadores da Argentina, Inglaterra e do Brasil participaram na URI Campus Erechim do 4º Congresso Internacional das Linguagens. O evento, realizado entre os dias 25 a 28 de maio, teve o objetivo de debater linguagens, ensino e tecnologias. O diretor-geral do campus, professor Luiz Mário Silveira Spinelli, recebeu a todos os participantes em nome da instituição, quando salientou a importância do evento para a integração entre as nações. Estamos vivendo o nosso 4º Congresso Internacional das Linguagens, um evento que nasceu há vários anos com a pretensão de fazer a diferença nesta área tão importante e de atrair para Erechim e para a região do Alto Uruguai pessoas dos mais diferentes pontos do país e da América, no sentido de fazer uma grande integração na busca de uma qualificação das pessoas nessa área da comunicação e da linguagem. A primeira conferência foi com o professor Celso Antunes, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que falou sobre as novas maneiras de ensinar e as novas formas de aprender. Com a autoridade de quem foi consultor da Unesco durante 20 anos, salientou, entre outros aspectos, que o Brasil tem uma longa caminhada para recuperar a importância do professor na sociedade atual. Enquanto em outros países o professor é tratado como figura essencial para o desenvolvimento, aqui no Brasil falta principalmente respeito a esse profissional. Mas apontou algumas alternativas para reverter esse quadro. Eu acho que o professor, ele é um profissional e qualquer atividade profissional exige a capacitação. Se ele conquista essa capacitação e se ele se sente envolvido pela paixão em exercê-la, eu diria que qualquer um que atenda esses requisitos pode ser professor. É qualquer um não no sentido de diminuir o efeito do trabalho, mas de dizer que é uma profissão que está ao alcance de qualquer pessoa, mas que os caminhos para poder exercê-la são caminhos árduos. Se ele está disposto a vencer essa batalha, qualquer pessoa pode ser realmente um grande professor. O senhor falou de 5 tópicos que o professor não pode realmente abrir mão.
Dá para fazer um resumo para a gente de quais esses 5 tópicos? Claro, eu, por exemplo, quando comparo o professor brasileiro com o professor daqueles países que há 30, 40 anos atrás eram muito inferiores ao Brasil e que hoje se projetam como nações extraordinárias, o que os diferenciam? São 5 elementos fundamentais. Primeiro, o conceito de aula. Para o professor brasileiro, a aula é uma exposição, quando na verdade a aula tem várias facetas, vários modelos, várias estratégias. O segundo, o conceito de conteúdo. O professor se crê pronto para passar aos alunos o que traz o livro, enquanto que em outros países esse conteúdo é trabalhado a partir da referência do aluno, usando aquele conteúdo no sentido lato da sua vida, que é o sentido da palavra competência. Competência é saber fazer, então aprender para saber fazer. O terceiro item é o professor abdicar de uma postura de dono do saber para ser um professor interrogador, desafiador, propositor de questões. O quarto item, este professor pluralizar as diferentes linguagens do aluno, aceitar que um texto é tão admirável quanto às vezes é um desenho, quanto é uma pintura, quanto é uma poesia, portanto aceitar a multiplicidade de linguagens e, sobretudo, avaliar o aluno pelo progresso e não apenas pelo resultado, não pela frieza metálica dos números, mas pelo que o aluno era e por quanto a escola pôde se transformar. São os 5 itens. Professor, o senhor falou também na palestra que só existem sábios quem teve professores. Quem disse isso e por quê? Pois é, isso foi uma experiência que eu vivi e muito interessante ao saber que no Japão, no próprio Japão mesmo, quando eu estava, que a única profissão que estava dispensada de se curvar diante do imperador era o professor. E verificando a diferença com que o professor era tratado aqui, lá eu perguntei para uma autoridade educacional por que o professor está dispensado de se curvar diante do imperador. Porque o imperador tem consciência de que ele é o que é porque ele teve professores. Então foi esta lição admirável que eu trouxe desta oportunidade e dessa visita. Mas a sua frase de fechamento da palestra, o senhor disse que ensinar não é fazer o que se gosta, mas para quem se gosta. Qual é a análise que se faz disso? Eu acho até muito feliz a oportunidade da pergunta, porque na palestra não houve a possibilidade de, digamos assim, explicá-la. Eu acho que fazer aquilo que se gosta é importante, mas tem um potencial de egoísmo. Eu estou me realizando, eu estou me satisfazendo. Agora, o grande professor é aquele que faz a quem gosta. É aquele aluno. Então, na verdade, quem está se realizando é o próprio aluno. Então, enquanto a primeira colocação, fazer o que gosta, é uma conotação de natureza pessoal e, portanto, marcada pelo envaidecimento, fazer a quem gosta é dar ao outro, entregar ao outro e fazer o outro crescer. Este é o verdadeiro papel do professor. Prática burocrática tem impedido melhores resultados nas escolas. A posição foi manifestada pelo professor Vitor Henrique Paro, da Universidade de São Paulo, ao falar sobre a gestão democrática na escola. Deve estar envolvido o diretor da escola, deve estar envolvido os professores, devem estar envolvidos os pais, devem estar envolvidos os alunos. E pela natureza própria da educação, esse envolvimento tem necessariamente que ser na forma de diálogo. Não pode ser como uma empresa qualquer, em que você chega lá, faz isso, faz aquilo, em que a pessoa está trabalhando para ganhar um salário. É isso o motivo que a leva a trabalhar. Na escola não pode ser só isso. O professor que trabalha só para ganhar o salário, primeiro que ele não é muito inteligente, porque o salário não é muito alto. E segundo, que ele não vai se dar bem. Porque para fazer o trabalho pedagógico, para fazer com que as crianças e os adolescentes, e os jovens, no modo geral, aprendam, você precisa estar convencido daquilo. Você precisa ter um interesse naquilo que você está fazendo. Por quê? Existe um princípio básico da pedagogia, que já era um princípio na filosofia da educação, mas que no último século foi bastante desenvolvido a partir de pesquisas de todas as ciências da educação, da psicologia da educação, da antropologia, da sociologia, da própria história da educação, etc., que é o seguinte: o ato educativo é alguma coisa em que tem que haver sujeito dos dois lados, quem educa e principalmente quem é educado. A partir da seguinte verdade que eu venho divulgando constantemente, que já é bastante antiga: a pessoa só aprende se quiser. Então, o trabalho maior do educador, o fundamento de toda a didática é o seguinte:
eu não educo o outro. Eu propicio condições para que o outro se eduque. Porque se ele não estiver disposto a aprender, ele não vai aprender nunca. E se ele não aprende, eu não ensinei. Não existe aprendizado sem ensino. E nem ensino sem aprendizado. Você diz, eu ensinei, ele não aprendeu, não é verdade. Agora, o problema maior nas escolas, e estamos falando de escolas básicas, e principalmente escolas do ensino fundamental, que isso é mais sério ainda, nós temos o seguinte problema. Convencer um adulto a querer aprender é fácil. Você não precisa nem ser um educador. Na própria televisão, você coloca alguma coisa e o cara quer assistir, quando é adulto. Eu posso pegar uma turma de 60, 70, 80 alunos no ensino superior e dar uma boa aula e eles aprenderem. Por quê? Porque eles já têm a personalidade formada. Eles já são sujeitos constituídos. Então eles podem querer aprender, mesmo que seja uma simples aula. Criança não. Criança está com a sua personalidade em desenvolvimento, em formação, em construção. Então você precisa saber como a criança desenvolve o que é necessário para que ela queira aprender. É por isso que para ser um bom educador precisa conhecer muito de educação, precisa conhecer de criança, para saber como é que se desenvolve a inteligência, como é que se pensa, e saber a forma mais adequada para fazê-la sujeito. Por exemplo, a criança, a realidade dela é brincar. Nós vemos a nossa escola tradicional que é proibido brincar na hora de aprender. Isso é um absurdo técnico. Porque tecnicamente já foi demonstrado há mais de 70 anos que para a criança, por exemplo, de 7, 8, 9, 10 anos, precisa brincar. É assim que se aprende. Agora, é isso que você tem que administrar numa escola. É disso que cuida a gestão. Linguagem, ensino e tecnologias também foi o tema da palestra do educador Paulo Roberto Padilha, do Instituto Paulo Freire. Para o educador, é possível utilizar diferentes linguagens e tecnologias da educação. No entanto, os resultados só aparecerão com a formação continuada do professor. Entre os recursos que podem ser usados está a música, conforme mostrou aos participantes. O que fazer num mundo que precisa cada vez mais de comunicação? Bom, eu diria que aparentemente é mais difícil, não é? Educar com tecnologia, explorando todas as linguagens, mas se nós nos abrirmos para essa possibilidade, já começa a ser mais fácil. Eu diria então que é possível sim nós utilizarmos diferentes linguagens, utilizarmos as tecnologias a favor da educação, desde que nós nos preparemos para isso. Agora, como fazê-lo? Se trata de uma ação continuada de formação do professor. Eu diria que o maior desafio hoje é a formação continuada para que ele possa utilizar as novas tecnologias a favor do conhecimento e não disputando espaço com o conhecimento. O aluno precisa cada vez mais de motivação. Por isso, o professor, além de estar motivado, tem que encontrar alternativas. Disse que o professor precisa ser mais artista do que propriamente professor para manter esse clima de motivação. Eu acho que sempre as duas coisas, ou mais coisas, né? Eu acho que o aluno já vem motivado para a escola, até superando um preconceito que nós desenvolvemos, dizendo que o aluno não tem interesse em estudar. Eu diria o contrário, eu diria que ele tem interesse sim, e ele é muito motivado hoje, por exemplo, pela televisão, pela informática, pelo computador. E chega na sala de aula, aquela aula gelada, às vezes, né, entre quatro paredes, com logis. Então, o que está faltando aí é a escola se modernizar e entrar no ritmo também do aluno e das novas tecnologias, que hoje estão presentes na sociedade, nas grandes empresas, nas transnacionais, mas não chega na escola. E para isso acontecer, então, aí eu repito, né, nós temos que criar espaços e tempos para que as mudanças aconteçam. E isso, aos poucos, a gente vai criando uma nova cultura de se utilizar a educação junto com a tecnologia, ambas se complementando. É fundamental hoje a escola se atualizar, senão ela realmente vai passar 500 anos, né, e vai ficar para trás. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes para mostrar como foi o encontro entre o escritor Fabrício Carpinejar e alunos de escolas da região.
criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim, uma escola com história. A todos que participaram da caminhada da URI Campus de Erechim, no ano que passou, nossos agradecimentos e nossos votos de Feliz Natal e um próspero Ano Novo, na certeza de que juntos somos sempre mais. Informamos que estaremos em recesso a partir do dia 22 de dezembro, voltando às atividades normais no dia 3 de janeiro. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. Com uma metodologia inovadora, a mais alta tecnologia multimídia e a melhor equipe de professores. É assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo. Venha nos conhecer ou ligue 35209000. Centro de Línguas Positivo, Unicampus de Erechim, o seu passaporte para o mundo. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. O incentivo para o uso de tecnologias na escola também mereceu destaque durante o Congresso Internacional das Linguagens. O tema foi abordado pelo professor Edemilson Brandão, da Universidade de Passo Fundo, que falou sobre o ensino e as tecnologias. Para ele, o país caminha neste rumo, apesar da distância que existe entre aluno e professor, quando se trata do uso das tecnologias. As escolas são sempre chamadas, né, a prestar mais este uso. Na verdade, não seria tanto um uso, seria uma apropriação mesmo, né? A escola está sempre sendo desafiada a se apropriar de novas tecnologias. No caso do computador, eu creio que seja o maior desafio dela atualmente. As escolas estão hoje sabendo fazer uso desta importante ferramenta para a área educacional? Nós no Brasil temos experiências bastante exitosas, né, com relação ao uso da tecnologia. Nós temos uma política de governo bem definida com relação a equipar as escolas, né, e dotar essas escolas de uma infraestrutura básica para ser utilizadas. Obviamente que o processo é um processo, vamos dizer assim, não é demorado, mas é um processo de apropriação, implica em que as escolas devam fazer uso disso nas suas práticas. Isso leva um pouco de tempo, né? Mas eu creio que o Brasil está numa posição muito boa. As experiências provam que as escolas se apropriaram de forma definitiva das tecnologias. Obviamente que existem alguns problemas ainda a serem corrigidos, mas isso é natural. O Congresso também realizou uma mesa redonda para discutir as tecnologias aplicadas às línguas estrangeiras. O encontro contou com a presença do professor inglês Graeme Hodgson, do Conselho Britânico no Brasil, do professor Carlos Rafael Duarte, da Universidade de Misiones, da cidade de Posadas, capital da província de Misiones, na Argentina, e da professora Ivete Detone, que atua na área de língua espanhola. Todos ressaltaram a importância do uso das tecnologias na busca de melhores desempenhos nas instituições onde atuam. Nosotros en la Universidad Nacional de Misiones, en el área de enseñanza de portugués como lengua extranjera, utilizamos diferentes tipos de tecnologías, desde el audio de un CD, videos en portugués, del cine brasileño o videos que tengan cierta didáctica, hasta lo último que tenemos, la integración de la tecnología mediante la página web del profesorado en portugués. E os resultados têm sido bons? Sí, los resultados son muy buenos. Fíjese que el profesorado en portugués hace 3 años atrás tenía una matrícula de 60 alumnos y desde el año pasado y este año se incrementó un 200%. La publicidad que da la página web, la integración, la posibilidad que tiene el alumno de seguir estudiando, de tener contacto con páginas web de todo el Brasil a través de nuestro portal web, posibilitan que el estudiante siga estudiando, siga aprendiendo en su casa y en
un ciber o donde pueda acceder a internet. O Conselho Britânico é o órgão internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais. Então, dentro dessa área de oportunidades de desenvolvimento da educação, a gente trabalha muito com professores, com formação de professores. Então, como os alunos do curso de letra, na grande maioria são potenciais professores de inglês, futuramente, ou então já atuam em sala de aula como professores, a gente está trazendo novidades da internet, sites, recursos disponibilizados gratuitamente para sua formação, principalmente em 3 áreas: a questão de aprimoramento linguístico, maior conhecimento da língua que eles lecionam em sala, a questão metodológica, dicas de atividades, reflexão, artigos para leitura, exercícios para trabalhar a didática, a metodologia de ensino, e principalmente a possibilidade de networking ou de relações com outros professores no Brasil. Aliás, o aprimoramento é fundamental para manter o desenvolvimento e a motivação de todos os alunos, né? Exatamente. Essa questão da motivação do aluno é um tema que foi bastante debatido num workshop, uma oficina que a gente realizou com professores, porque justamente o aluno só vai aprender se estiver motivado para isso e principalmente se tiver alguma relevância entre o que é ensinado na sala e a vida pessoal do aluno. Já que o aluno usa muito a internet, principalmente a tecnologia, fica mais fácil de trabalhar com ele também, né? Sem dúvida, as tecnologias, as redes de relacionamento como Facebook, Orkut, têm facilitado muito o acesso a informações, a troca de informações entre alunos. Não é mais o caso do professor ser a única fonte de conhecimento do idioma. Hoje em dia, qualquer aluno pode acessar o mundo inteiro através da internet, conversar com pessoas de países de língua inglesa, inclusive ter acesso a conteúdos em inglês. O professor é apenas o guia para mostrar o caminho para o aluno. A gente deve procurar outros meios alternativos para produzir esse conhecimento, para que o aluno aprenda de uma maneira lúdica, uma maneira agradável, para que ele tome conta do conhecimento. Então, eu estou trazendo um relato de experiência sobre uma nova linguagem que é o teatro, para o ensino da literatura de língua espanhola. Foi uma experiência realizada em Chapecó, que foi muito gratificante, muito trabalho, muita dedicação, mas foi muito importante para os alunos, porque a descoberta dos valores que eles tinham foi de muita alegria. O aluno que não gostava de falar, ele participava numa cenografia, numa sonoplastia, na luminosidade da cena. Então, foi um movimento, um projeto que movimentou praticamente meia escola, foi apresentado no pátio da escola e teve muito sucesso, graças a Deus, e foi muito gratificante. Os alunos escolheram um livro, leram, assistiram um filme e depois fizeram um apanhado geral da adaptação do livro, e em cima disso montaram uma peça teatral. Então foi realmente um trabalho de muita dedicação, 4 meses, mas valeu a pena. O encontro de centenas de alunos da região com o escritor Fabrício Carpinejar foi um dos grandes momentos proporcionados pelo Congresso. Ele fez parte do Gurizada no Senelp, Seminário Nacional de Ensino da Língua Portuguesa, que nasceu com a intenção de integrar autor e leitor. O escritor usou do tradicional bom humor que domina suas premiadas obras para falar aos alunos. Por isso, o encontro autor-leitor foi recheado de muita alegria e descontração. Andou por toda a plateia para mostrar e comprovar o sucesso dos feios. Já para mim, tu vai olhar de cabo a rabo, de cima a baixo, pensando o que aconteceu com ele. E eu vou, de uma certa forma, monopolizar tanto a tua atenção, tanto que o bonito já vai ter saído e tu continua me olhando. Fabrício Carpinejar também fez questão de ver de perto os trabalhos realizados pelos alunos, criados a partir da leitura de suas obras. Mais uma vez brincou e se divertiu com os personagens elaborados nas escolas e até tirou fotos com os autores dos trabalhos. E percebe que é um congresso altamente organizado, né? Que tem toda essa eletricidade, essa afetividade, essa leitura prévia do livro, o quanto que o autor acaba se alimentando desse entusiasmo. Porque a gente escreve para completar a nossa imaginação. O livro é um quebra-cabeça incompleto, ele precisa do leitor. Ele precisa que o leitor encontre a peça. São a partir das perguntas dos leitores, são as respostas que os autores procuram.
No final da tua conferência, tu falou que fez uma definição sobre o livro. Lê e escreve. Quem escreve, escreve para se encontrar. Como é que é essa definição? Que a gente lê para se procurar, e a gente escreve para se encontrar. E eu acho que é um pouco isso. Sempre que eu gosto muito de uma afirmação da minha mãe, sempre que a gente não encontra mais o livro que a gente quer ler, é porque está na hora de escrevê-lo. Eu sou do seguinte princípio: eu não dou a outra face. Eu mostro todos os meus dentes. E me diz uma coisa, essa irreverência partiu de que forma? Onde é que tu despertou para esse veio de escrever dessa forma? E eu sempre fui um menino tímido, introvertido, e sempre que eu sofria na escola e me isolava, eu aprendi a ver quem sofria e se isolava. Porque tu se sente culpado por viver, tu se sente culpado por estar ali, tu se sente culpado por estudar, tu se sente culpado por ser quem tu é. Na medida que tu se aceita, tudo se abre. E tu passa a ajudar os outros a se aceitarem. Né? Só eu posso me diminuir, ninguém mais. Esse é um conselho para todos os feios e os bonitos também? Eu acho que é um conselho. Eu acho que o bonito tem que parar de ser vadio, né? É muito preguiçoso. O feio sempre está trabalhando. Eu dou uma definição da Antônia Maria, que é: eu preciso de meia hora de conversa para que a mulher esqueça meu rosto. No próximo programa, iremos mostrar o encontro da delegação argentina com a coordenação do Congresso Internacional das Linguagens. Professores e acadêmicos irão analisar o processo de integração entre a URI Campus de Erechim e a Universidade de Misiones. Até lá e uma boa noite a todos. A todos que participaram da caminhada da URI Campus de Erechim no ano que passou, nossos agradecimentos e nossos votos de Feliz Natal e um próspero Ano Novo, na certeza de que juntos somos sempre mais. Informamos que estaremos em recesso a partir do dia 22 de dezembro, voltando às atividades normais no dia 3 de janeiro. A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim, uma escola com história. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. Com uma metodologia inovadora, a mais alta tecnologia multimídia e a melhor equipe de professores. É assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo. Venha nos conhecer ou ligue 35209000. Centro de Línguas Positivo, URI Campus de Erechim, o seu passaporte para o mundo. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês.